Quem é o diabo? Eu acho que essa pergunta ela não é muito comum. Nós tentarmos responder essa questão, quem é o diabo? A gente sempre mais foca em quem é Deus, quem é Jesus e quem somos. A palavra de Deus, ela revela quem Deus é, os seus atributos, a forma como Deus trabalha. As Escrituras declaram o pensamento de Deus. As Escrituras são inspiradas pelo próprio Deus. A Bíblia também fala quem somos. Fala sobre a origem do pecado, o quanto nós somos maus, somos pecadores. E as Escrituras nos dizem a nossa necessidade de ter um relacionamento com Deus. E é através de Jesus. A Bíblia foca em Cristo. A Bíblia fala toda de Cristo. Mas a Bíblia também fala do diabo, que é o nosso inimigo, é o nosso adversário, é o tentador, é o acusador. A Bíblia fala lá em Apocalipse 12 que ele é o dragão. A Bíblia também fala lá em Gênesis que ele é a serpente. E nesses dois extremos nós temos muitos adjetivos, muitas características que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua sabedoria, na sua excelência, na sua graça, colocou aqui nesse livro, compactuou nesse livro, que é sobrenatural, que é tremendo e é maravilhoso, e é suficiente para nós conhecermos tanto o Senhor mesmo, quanto quem nós somos, a obra da redenção e também nós termos informações, por que não, do nosso adversário. Porque nós temos um inimigo e para nós combatermos esse inimigo nós temos que entender como ele age. Então aqui a Bíblia ela nos dá informações, né? Porque as Escrituras dizem que o povo sem conhecimento ele foi destruído. Então nós precisamos do conhecimento, conhecer quem é Deus, conhecer a voz de Deus, nos conhecer, saber quem nós somos realmente. Nós não somos essa pintura aí que a religiosidade pinta com pincéis, com tintas muito coloridas, não. Nós somos criaturas caídas, condenadas, e que o Senhor, pela sua graça, envia seu Filho em forma de homem para morrer por nós. Eu quero me ater quem é o diabo. Os nossos púlpitos não falam quem é o diabo. Parece que é um tema que não pode ser falado. É como alguns temas específicos que viraram tabu. Existem muitos crentes que têm medo do diabo, que nem falam Satanás. Alguns aderem ele como um ser que não tem influência alguma. Outros subestimam ele, superestimam ele na realidade. Colocam ele como se ele estivesse na mesma igualdade de poder com Deus. Eu quero aqui expressar, segundo o que as Escrituras dizem, que o diabo ele é uma criatura. Satanás ele não tem poder. Ele pode ter uma força, uma autoridade delegada a ele, mas o Todo-Poderoso é o Senhor. Ele já é um inimigo derrotado. Mas, mesmo sabendo ele que ele é um inimigo derrotado, mesmo ele sabendo que os seus dias estão contados, ele tem, nesses últimos tempos, cada vez mais levado a cabo o seu ofício, literalmente. Ele veio para matar, roubar, destruir, como diz João 10:10. E ele tem artimanhas, ele usa estratégias. Nós o conhecemos também, como diz a palavra do Senhor em João 8:44, como o pai da mentira. Ele é homicida, ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Mas as Escrituras, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, nos dão muitos outros adjetivos do Satanás. Eu citei Gênesis, o diabo sendo
tomando conta, possuindo uma serpente. E o texto de Gênesis 3 diz que a serpente era a mais sagaz de todas as alimárias. Sagaz, astuta. E esse adjetivo, que nós sabemos depois que essa serpente lá em Apocalipse, nós sabemos que a antiga serpente é Satanás, é o diabo, o dragão. Esse adjetivo, sagaz, astuta, significa inteligente. É interessante como Deus, no seu propósito, na sua sabedoria, identifica o diabo já no início ali como um ser inteligente, como um ser que tem estratégia. Então nós precisamos saber que ele é um ser real, ele é um ser que pensa, ele é um ser que tem sentimentos, porque Apocalipse vai dizer que ele se enche de ira, ele se enche de cólera contra os santos, contra o povo de Deus. E ele tem as suas artimanhas. Ele tem o seu complô, ele tem os seus agentes infiltrados. E as escrituras nos dão características do diabo, nos falam de uma forma como ele age, e eu quero citar uma delas. Em João capítulo 10, versículo 12, a Bíblia vai dizer: mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Quero fazer um breve contexto para nós entendermos aqui a simbologia desse versículo. Mercenário era, no contexto do pastoril oriental, alguém que trabalhava cuidando de ovelhas, mas que não era dono das ovelhas. Então, se esse homem, se esse empregado, percebia que o lobo vinha até o aprisco para arrebatar alguma ovelha, para dispersar o rebanho, esse mercenário, esse empregado, ele não se preocupava em afugentar o animal. O contexto aqui, mercenário, está se aplicando aos falsos profetas, porque é isso que o Senhor Jesus Cristo fala na parábola do bom pastor, no início ali, do capítulo 10. Mas eu quero me ater ao lobo. O lobo personifica o diabo. Também personifica o ladrão ali, do versículo 10. Mas aqui, esse animal, ele está apontando para Satanás. E o que o lobo faz? Na figura personificando o diabo. O lobo arrebata e dispersa. Nós conhecemos esse termo arrebatamento quando está associado ao arrebatamento da igreja, a segunda vida do Senhor Jesus Cristo. E esse mesmo termo, essa mesma descrição também, ela aponta aqui sobre o sentido de arrebatar. O que é arrebatar? Arrebatar é arrancar com força. Então, o que o diabo, uma das suas formas, usando engano, lembrando que o mercenário ele simboliza os falsos profetas, falsos ensinos, então o diabo vem com o engano, ele arranca pessoas do foco que é Jesus. E essa palavra dispersar significa espalhar. Então, Satanás tem como objetivo, usando de engano, usando de heresias, usando de falsos ensinos, tirar as pessoas do foco de Jesus e dispersar, espalhar, colocar embaraço. Ou seja, uma das formas como Satanás age dentro das igrejas, através dos seus falsos profetas, dos falsos ensinos, das heresias, é tirar as pessoas de olhar para Jesus e colocar o olhar em qualquer outra coisa. A simbologia do lobo aqui nesse texto que personifica o diabo é essa. E Satanás tem agido muito assim, colocado muito entretenimento, muitas coisas que tiram o foco de Jesus. Essa é uma das formas que o diabo trabalha, colocando engano, colocando heresia, fundamentos, coisas miraculosas, mirabolantes, para tirar o foco único de Jesus e fazer então o povo se dispersar, o povo desfocar do Senhor. Que o Senhor nos ajude a voltar os olhos unicamente para Jesus Cristo e a sermos armados contra as artimanhas de Satanás. Eu fico por aqui.
Ao Senhor seja dado toda a glória e honra, gratidão por mais esse dia. E até a próxima, se o Senhor assim permitir.